Olá, turma. Tudo bom com vocês? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Na verdade, eu tenho um recado. Tem uma atividade que eu postei para alguns alunos, tá? Não é para todos. Eu falei isso para vocês na quinta-feira, na nossa aula através do Zoom, só que por problema de conexão, também tive um problema com o portal do Eclésia, eu não consegui postar na quinta nem na sexta, tá? Então, eu vou postar hoje, tá? Vai para alguns alunos só que ficaram com nota abaixo de 7, tá? Teve alguns alunos até que vieram me procurar no PV do WhatsApp, tá? Até para alguns eu já falei lá, ok? Mas se aparecer para você lá o link do CPB Prova, é porque você tem que fazer essa atividade e você está com uma nota abaixo de 7, tá? Então, vamos lá, turma, continuar nossa aula, tá? Lembrando, a aula de quinta-feira vai ser pelo Zoom, tá? Então, vou deixar marcado nessas aulas da quinta-feira pelo Zoom. Eu sei que é cedo, mas tento fazer um esforço para tentar acompanhar, beleza? Então, continuando aqui a aula, a gente parou aqui, não foi? Tipo de imunização. Eu falei para vocês de vacinas e soro, né? As vacinas, tá? Elas contêm antígenos, né, isolados ou micro-organismos vivos, né, que estão atenuados, que foram modificados em laboratórios para se multiplicar no nosso corpo e fazer com que haja uma resposta imunológica. A gente vai ver isso mais para frente, né? E as vacinas, elas são capazes de criar uma memória imunológica. Ela é para longo prazo, tá? Ela não é para imediato, não é para caso de urgência e emergência, tá? Já o soro, né, ele contém anticorpos que não foram produzidos no nosso corpo. Os anticorpos foram produzidos em corpo de outro animal. Então, como ele não foi produzido no nosso corpo, a gente não vai produzir uma memória imunológica, né? A gente não vai produzir anticorpos, porque esses anticorpos que tem no soro não eram nossos, foram introduzidos na gente, tá? E, como eu falei para vocês, até no nosso próprio sistema imunológico, ele depois, se ele tiver contato com esse mesmo soro que foi introduzido na gente, por exemplo, foi picado por uma cobra, e se esse soro for utilizado novamente, como eu falei, vai fazer com que tenha uma reação. E as nossas células de defesa vão destruir esses anticorpos estranhos, que não foram produzidos por nós, tá? Então, eu falei para vocês que o soro eles vão mudando, tá? Então, ele nunca vai tomar o mesmo. E o soro, ele é utilizado, né, em situações que não pode aguardar a produção de anticorpos, porque é anticorpo produzido do animal. Então, é em caso de urgência e emergência que você tem que fazer a utilização. Eu até falei para vocês que teve um cara lá em São Paulo, que um cara não, um senhor, né? É do interior de São Paulo lá. Ele foi picado por uma cobra, aí é do campo, né? Não tem tanto conhecimento assim. Tem mais aquele conhecimento popular de campo ele tem, né? Mais assim, produção de soro. Aí ele falou que era para produzir uma vacina, né? E ele levou a cobra, a cobra viva para lá. Só que ele amarrou, né? Segurou e levou ela lá. E o pessoal do hospital tudo com medo. Meu Deus, o que é isso? Aí as enfermeiras explicaram, não, senhor, a gente tem já aqui o soro pronto, tá? Então não precisava você trazer a cobra. Ele pensou que se ele levasse a cobra lá, eles iam extrair o veneno dela na hora e produzir o soro, tá? Ó, como eu falei para vocês aqui, voltando ao raciocínio, não contém imunidade duradoura, tá? Então não vai ter célula de memória. Não tem, né? Imunidade duradoura, não, não produz célula de memória, né? Utilizadas em caso de emergência. Tá? Então, você vai fazer a utilização nesses casos aqui de emergência, né? E geralmente, onde é o ponto de picada desses animais aqui peçonhentos, né? Cobra, escorpião, aranhas. Você pode perceber aqui, ó, que o maior índice, ó, está aqui, ó, na perna, né? E no pé. Tá? Ó, o maior índice, né? Por eles serem animais rastejantes, né? Animais que vivem no solo, tá? Então, geralmente vai ser aqui, né? Você está andando desprotegido por determinado local, aí você acaba tendo contato com um animal desse, né? Com esse invertebrado, e ele vai acabar lhe picando, e você vai ter que fazer a utilização do soro, tá? Então, ó, o maior índice, claro, né? O menor é no rosto, ó, 4%, no braço, tá? Nas mãos, tá? Então, depende de onde você estiver pegando, onde você estiver
andando. É por isso que quando você for fazer trilha, você estiver em um mato, no interior, você tem que utilizar bota e você não pode ficar segurando em tudo, tá? Você tem que ter maior cuidado, porque a maioria desses animais aqui, eles ficam camuflados, né, no ambiente. Tipo de imunização, eu tenho imunização ativa, é resposta à imunidade ativa. A imunidade ativa, ela é uma resposta do hospedeiro a determinado antígeno, né? Agente infeccioso que vai querer ocasionar alguma doença no nosso organismo. Quais são os tipos? Eu tenho a artificial, que é a vacina, e eu tenho a natural, que é a infecção, né? A artificial é porque foi produzido no laboratório e vai ser introduzido em você para você criar anticorpos. Já a natural, que é a infecção, é quando você tem contato com o chão, quando você anda por aí, come terra, brinca, né? E você acaba criando anticorpos. Já a imunidade passiva, aquela que você vai fazer o recebimento, né, desse anticorpos, ó. Na ativa, você produz. É só lembrar, ativo e passivo. Ativo, ele tem que fazer força, tem que gasta energia. E o ativo, ele não gasta energia, ele só recebe, tá? Então aqui, ó, então você vai ter, né, anticorpos pronto. Qual é o tipo? Soro, como eu falei para você, você recebe já os anticorpos prontos. E você tem o leite materno, o colostro, né? Que também pode e há também os anticorpos através de via placentária, né, que é passado da mãe para o filho e também durante a amamentação. É por isso que determinado, assim, é comprovado, tem alguns está mais comprovado mesmo cientificamente. Por exemplo, se você for ver crianças que não pegaram peito, elas são mais suscetíveis, né, quando pequeno, quando criança, a ter algum tipo de alergia, adoecer mais. Por quê? Se ela não pegar peito, ela toma NAN, estrogênio, ou então se a família não tem condições financeiras e tem que comprar aquele ninho, né? Ou um outro leite camponesa, aí tem que fazer a utilização desse. Então, esses leites artificiais produzidos, né, industrialmente, eles não passam anticorpos, tá? Então, geralmente a criança que não pega peito, ela é mais suscetível a adoecer do que uma que está pegando peito, porque a que pega peito, né, da mãe, ela está recebendo esses anticorpos. Aquela criança que toma leite do NAN, do Nestrogênio, entre outros, ela não está recebendo. Ela vai receber vitamina, vários tipos de vitaminas, mas o principal lá, que são os anticorpos, não, tá? A mãe vai passar os anticorpos, mas não quer dizer que o filho não vai ter alguma alergia no futuro, não vai ter determinada infecção. Ele tem que ter contato, né, com o chão, tem que brincar, para ele ter aqui a natural, né, a imunidade ativa natural, que são as infecções. O corpo dele saber quem são esses agentes e começar a produzir anticorpos, tá? Aqui ainda, ó, falando sobre transplante de órgãos e tecidos, por exemplo, se uma pessoa receber um órgão ou um tecido, mas principalmente um órgão, o que acontece? Ela está recebendo um corpo estranho, né? Um órgão, né? Um corpo estranho. Não faz parte dela. Ela está recebendo aquele órgão que não era dela, foi introduzido nela, tá? Então, o que acontece? Vai ter uma resposta imunológica do nosso corpo. Ele não reconhece aquele órgão. Então, ele vai mandar as células de defesa atacá-lo, tá? Então, por isso que é muito difícil fazer transplante de órgão, tá? Por isso que muitas pessoas, se vocês pesquisarem por isso, se vocês entrarem na internet, muitas pessoas vivem anos em fila esperando para um doador certo, para fazer, né, a doação desse órgão. É por isso que muitos têm que fazer o cadastro, assim, cara, tu não sabe quando tu vai morrer, né? A gente nunca sabe. Tem um site, né, que te cadastra, também tem que ter autorização da família, que você se cadastra como doador de órgãos, ou até de medula óssea vermelha. Tinha uma professora no colégio, a Graça Maura, ela era professora da tarde. Ela fazia doação de medula óssea vermelha, tá? Então é por isso que é muito complicado. Uma vez no Fantástico, passou, acho que foi no Fantástico, uma reportagem era de um cara que estava lá naquele hospital de Barreto, esperando determinado órgão. E esse órgão veio de um paciente da França, ele morreu no acidente de carro. Aí o órgão era compatível com o sistema dele, então faz todo um cadastro, tudinho, no mundo todo.
Aí vai vendo, por exemplo, o cara morreu aqui. Bora pegar o órgão dele, mas não tem ninguém aqui em Macapá. O que eu vou fazer? Eu vou descartar? Não. Eu procuro outras pessoas no Brasil que sejam compatíveis ou no mundo e você faz a doação desse órgão, tá? E como é que faz para resolver a questão, ó, da rejeição de transplante, tá? Porque a pessoa não tenha nenhuma rejeição. Ela vai ter que fazer o tratamento com drogas chamado imunossupressoras. Essas drogas imunossupressoras, ela vai tentar combater, ela vai diminuir a ação do nosso sistema imunológico. Por exemplo, eu estava com suspeita de Covid. Aí o médico passou um xarope lá, né, para me tomar no 8º dia de sintoma, né? Graças a Deus eu não tive mais, eu não tive, né, deu negativo, mas eu não cheguei a tomar. Aí ele falou, olha, esse xarope aqui, tu tem que tomar ele preciso, viu? Presta atenção que eu tô falando para ti. Eu tomo no 8º dia. Eu perguntei por quê, o que que ele causa? Ele falou que ele diminui a ação dos nossos anticorpos, do nosso sistema imunológico. Eu perguntei para ele, mas isso não é ruim? Por que se eu tomar um xarope para diminuir a ação? Depois eu fui ver, né, que a ação do COVID, né, do SARS, ele faz com que o nosso corpo produza uma resposta tão agressiva que vai ser prejudicial. Por isso que o pulmão da pessoa que tem COVID fica afetado. E se ela já tiver um problema ainda, algum problema, aí piora a situação, né? Ela fica em estado de risco, tá? Então a pessoa tem que utilizar imunossupressores. E qual é a desvantagem? Ela vai ter que tomar. Claro, pessoal, tem casos que a pessoa para de tomar, mas em sua maioria, ó, ela vai ter, ó, aqui nas desvantagens, né? Ela vai ter que ficar tomando, ó, praticamente por toda a vida esse remédio, tá? Então ela vai ter que ficar tomando todo o tempo. Porque ó, essa droga compromete a ação do sistema imunológico, né? Torna o paciente mais vulnerável à infecção de vírus e bactérias. Aí é por isso que ele vai ter que tomar. Porque quando você faz a utilização, né, desse remédio, ele diminui a ação do sistema imunológico, da nossa célula de defesa. Como ela diminui, aí a gente vai ficar, né, vulnerável a determinadas infecções que podem nos contaminar. A infecção, né, filho, daquilo que nos contamina. Opa. Ainda aqui, ó, doenças autoimunes, tá? Doenças autoimunes são o nosso próprio corpo, ele acaba dando uma resposta imunológica contra um órgão, contra um tecido, até contra o nosso sistema nervoso central. Então, não reconhece a nossa própria célula, nosso próprio tecido, nosso próprio órgão. Aí ele manda uma resposta, tá? Então, doenças imunes, ó, é quando por algum motivo anormal ocorre respostas imunes contra as células, tecidos do nosso próprio organismo, tá, pessoal? Vez da nossa célula de defesa defender o nosso corpo contra agentes estranhos, contra antígenos, né? Ele não vai reconhecer as nossas células, nosso tecido, nossos órgãos e vai atacar ele mesmo, entendeu? E na maioria na maioria dos casos, possui causa desconhecida, né? Não se sabe. Aí a pessoa tem que tomar os imunossupressores para fazer com que não haja essa ação, né? Quais são os principais no Brasil? Ó? A esclerose múltipla, tá? Diabetes mellitus, tá? Apareceu muito entre... eu falei isso para vocês no segundo bimestre, lá no assunto, quando a gente falou sobre o sistema digestório, principalmente com crianças agora, tá? De 10 anos para cima. Artrite reumatoide, tá? Aqui, ó. Tem uma imagem aqui, ó, da artrite, tá? Reumatoide. A esclerose múltipla é aqui, ó. Ela, por exemplo, ela ataca o nosso sistema nervoso central, por exemplo. Aí a esclerose múltipla vai fazer com que a gente tenha problema muscular, principalmente problema muscular, tá? Problema em outros órgãos, e se não for curada, pode levar até... Curada não. Utilizar medicamentos pode ocasionar até a nossa morte, né? Artrite reumatoide, vocês vão estudar mais para frente, a gente vai chegar no sistema esquelético. Tem líquido sinovial aqui entre nossos ossos, tá? Ele que protege, por exemplo, contra atrito, junto com a cartilagem, tá? É um líquido. Já viram falar tirar água do joelho? Você tira esse líquido sinovial de lá do joelho, tá? Não é fazer xixi. Aqui, ó, lúpulo sistêmico, né? Provavelmente causa nas mulheres.
tá? O lúpulus, ele vai atacar diversos órgãos também, tecido, ele começa aos poucos, comprometendo, né, tecidos, células, órgãos, né, de determinadas mulheres, né? Doença do lobo, o lúpulus eritematoso. E ele, pessoal, geralmente quem tem lúpus, né, a menina, se ela for uma menina branca, por exemplo, ela fica toda vermelha aqui, fica rosada. O rosto dela aqui, assim, ó, fica todo rosado. Quem tem lúpus, se você conhece alguém quando o lúpus ataca, isso aqui dela fica tudo rosado, como se ela tivesse passado só aquele pó compacto pegado com, né, lip tint, né? Em vez de passar na boca, passou o lip tint aqui, né? Então, se você tiver curiosidade, pesquisa sobre lúpus, tá? Uma doença que está crescendo muito no Brasil, tá? Infelizmente, né? E fazer a utilização lá da hidroxicloroquina, né? O tratamento lá. E os pacientes de lúpus estão sofrendo muito. Vocês sabem, né? Vou entrar em política aqui, mas a procura por ela cresceu muito, até o valor. Tá? Então, as pessoas que precisam desse remédio, elas estão tendo dificuldade em encontrar. Ok? Deixa eu mostrar um outro aqui para vocês, rapidinho, bem breve. Ó, aqui na imunização, tipo de imunização, né? O objetivo dela é aumentar a resistência do indivíduo contra infecções, como eu falei para vocês. É administrado por meio de vacinas, imunoglobulina e por soro, né, de anticorpos, tá? Imunoglobulina também pelas nossas células de defesa. Aqui, ó, você tem ativa, lembra que eu falei para vocês? Tem ativa e tem a passiva. Lembra? A ativa é aquela que você vai contrair, né? Pode ser naturalmente adquirida ou pode ser artificialmente. Eu falei para vocês. Por exemplo, artificialmente através de vacina, tá? Quando tem agente, ó, infeccioso morto ou atenuado, e vai fazer com que haja o estímulo, né, para a produção desses anticorpos. Ou pode ser aqui, ó, quando você tem um contato. Olha, a criancinha aqui está brincando no chão, teve contato com esse agente infeccioso aqui, ó, que vai ocasionar, claro, vai deixar ele doente, mas depois ele vai criar células de memória. E quando ele for uma pessoa adulta, ó, aqui, ó, tá vendo? Quando for uma pessoa adulta, tanto a natural como a artificial vai fazer com que tenha uma imunidade duradoura, uma memória imunológica, vai fazer com que reconheça esse agente patogênico causador de doença. Então, ele adquiriu através de vacina ou através, né, de infecções, brincando com quando ele era criança, adulto, até adolescente, dependendo do caso, né, a fazer com que haja esses anticorpos. Naturalmente adquirida, né, exposição a agentes patogênicos, que leva à infecção que resultam em uma resposta imune artificial adquirida. É conseguida ao administrar micro-organismo vivo ou morto, né? Como eu falei para vocês lá na vacina, que vai introduzir esses agentes, né? Esses antígenos, mas eles vão estar desativados para o nosso corpo reconhecê-los e criar uma memória imunológica, né? Passiva, porque você vai receber. Eu falei para você pode receber aqui, ó, anticorpos maternos, né? Da mãe, vai passar pela placenta e pelo leite. E ele vai ocasionar uma imunidade temporária, tá? Não é uma imunidade duradoura. Tá? Ele precisa fazer com que haja natural. Ele precisa ter contato, tá? Ou pode separar-se, né, com plasma contendo anticorpos. É o que eles queriam fazer agora com o Covid. As pessoas que contraíram Covid e se recuperaram, eles queriam pegar esse plasma dessa pessoa e transferir, tá? Não é igual, por exemplo, o soro antifídico, tá? Mas isso aqui vai ter uma unidade temporária. O soro lá, ele vai fazer com que um soro, por exemplo, uma picada de cobra, escorpião, é para aquele momento imediato. Já através do plasma aqui, ó, contendo anticorpos, ele vai fazer com que você crie uma memória, uma imunidade temporária, mas não para sempre, como na imunidade ativa, ok? Opa, faltou apagar aqui. Aqui, a vacina resulta numa resposta biológica e na produção de anticorpos específicos, que vão induzir o nosso corpo, né, a se proteger contra agentes patogênicos, causadores de doença, né? E as vacinas, elas são de duas formas. Elas podem ser atenuadas
ou inativa. Aqui que eu queria mostrar a diferença para vocês. A atenuada, ela contém micro-organismo vivo, que eles foram atenuados. Como assim, professor? Atenuados. Foram tiradas a propriedade que pode ocasionar doença, tá? Tiraram aquela proteína dele que ocasiona doença. E o que ele vai fazer? Ele vai se multiplicar. Como ele está vivo, ele se multiplica. Só que ele não vai trazer prejuízos para o nosso corpo, porque a proteína que causaria a doença na gente, ela foi tirada. Então, ele vai se multiplicar e vai fazer com que haja uma resposta imunológica. Vai vir anticorpos, né? Vai vir plasmócito lá, vai vir linfócito B, que se transformam em plasmócito, que vão liberar os anticorpos, né? Os linfócitos T, CD4, para fazer esse reconhecimento e destruir esse agente patogênico, tá? Ó, se multiplicam no hospedeiro para que possa ocorrer a estimulação de uma resposta imune. Sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela, né? E varicela, né? O sarampo e principalmente a rubéola ocasionaram muito problema no passado aqui no Brasil, né? O sarampo ele tinha sumido e naquela época lá que estava tendo problema em Roraima, né? Teve uma criança venezuelana que acabou tendo, né? Acho que ela morreu, se não me engano, se ela morreu, sei que ela estava com sarampo lá e o pessoal ficou em alerta para não se disseminar, espalhar e voltar a aparecer aqui no Brasil. A rubéola na criança ela não é tão prejudicial, tá? Mas o sarampo ele é porque ele ataca o pulmão, tá? A vacina inata contém micro-organismos inativados, então desativam ele, ó, ele não vai se multiplicar. Ele está lá, como se ele tivesse morto, mas não está, está desativado. Ele faz com que haja uma resposta imune inativa, principalmente o moral. O que quer dizer isso, professor? O moral, ele vai fazer, ó, com que tu não crie, por exemplo, aqui, ó, uma memória imunológica, tá? Ele vai fazer com que tu produza aqueles anticorpos, o CD8. Esse CD8, ele não usa, não é anticorpos, tá? Ele não usa anticorpos. Ele vai destruir, né? Ele vai liberar lá a heparina, essa heparina, ela vai destruir, ela vai fazer a lise celular naquele micro-organismo lá que quer ocasionar a doença. Ele rompe, destrói e mata, tá? Já aqui, ó, por exemplo, aqui vai ser o CD4, ó. É o linfócito T, CD4 e CD8. O CD4 ele é o principal porque ele vai contra todos, tá? Porque ele ataca principalmente todos. Já o CD8 ele é mais específico, ele vai mais em vírus e em células mutagênicas, células cancerígenas. Por exemplo, aqui, ó, hepatite A, hepatite B, a raiva, febre tifoide e a cólera. Ó. A febre tifoide ela voltou a aparecer aqui em Macapá. Está relacionado com a água contaminada, ok? Só passar aqui, apagar na verdade, já vamos encerrar a aula de hoje. Tá? E aqui, pessoal, o intervalo, né, só para mostrar que determinadas vacinas, principalmente a da febre amarela, ela deve ser tomada em intervalo diferente quando você, por exemplo, vai tomar febre amarela e cólera, né? Mas a cólera foi erradicada, tá, aqui no Brasil, mas geralmente tu vai lá, tu toma antitetânico, tu toma febre amarela, tu pode tomar febre amarela e tu pode tomar outra. Agora, se tu for tomar, por exemplo, assim, febre amarela e cólera, tem que esperar uma semana. Se tu for tomar duas vacinas vivas, né, atenuadas, com 2 micro-organismos vivos, tu tem que esperar 4 semanas. Tem que esperar um mês. Ah, professor, eu tomei uma vacina, por exemplo, aqui, ó, contra sarampo. Aí tu tomou, beleza. Aí daqui tu tem que tomar para febre amarela. Vamos supor que tu vai numa região, tu vai viajar para uma região onde tem índice de sarampo, e depois tu vai para uma outra região onde tem índice de febre amarela. Aí tu vai ter que tomar pro sarampo, né? Tu tomou hoje. Aí tem que esperar um mês para tomar a da febre amarela, senão não vai adiantar, vai acabar fazendo com que haja uma resposta errada dos anticorpos, ok? Então, dependendo dela, né, você tem que ter um intervalo de tempo, tá? Então, na maioria dos casos, você pode tomar duas vacinas, mas tem algumas que são específicas, né? Eu ia passar uma atividade para vocês, mas não, né? Só pesquisem lá e vejam lá, só de curiosidade para quem quiser ter, para vocês. Peguem lá a certidão já, carteirinha de vacinação de vocês. Professor, perdi. Vai tomar tudo de novo, sabia? Professor, não tem problema? Não, não tem problema.
Aí, olha, por exemplo, a minha eu tenho, a minha tá velha, tive que a mulher refez para mim lá. Mas, por exemplo, a minha mulher não tinha, ela tomou tudo de novo. Quem não sabe, né, vai ter que tomar. Então, uma vez um aluno, ano passado, fez isso, né? Um aluno ficou chateado comigo porque não achou. Aí a mãe dele fez ele tomar de novo. Ele, tio, além de você fazer perder ponto, ainda tive que tomar vacina porque a minha mãe não achou minha carteirinha, né? Tem uns que é desde aquela época de bebezinho, né? Tem muitos que são a branquinha, ok? Então, turma, a gente vai ficando por aqui até a nossa próxima aula, ok? Quinta-feira, através do aplicativo Zoom, tá? Provavelmente quinta-feira já vem assunto novo, tá? A gente vai estudar sobre visão, ok? Não visão do Vingadores, tá? Tchau, abraço, até a próxima. Paciência e compreensão.